assunto é com Murilo Rocha. E aí, Murilo? Bom dia, Lucas. Bom dia, Luciana. Bom dia. Bom dia, ouvinte da Band News. Só para não perder o gancho aí, começar a falar da Pampulha, né? Chega a ser assintoso quando a gente vê uma reportagem falando que agora é 4 anos o prazo para uma solução para a Lagoa da Pampulha, né, gente? Nosso ouvinte falou aí que é uma difícil solução. Acho que a solução existe, né? O que está difícil é executá-la por uma série de problemas, desde falta de vontade política, falta de investimento, porque é justamente isso, tem que tratar o esgoto que é jogado na Lagoa da Pampulha. Tem que remover casas que não têm tratamento, né, do esgoto e que estão à margem desses rios que jogam água na Lagoa da Pampulha, que desaguam na Lagoa da Pampulha. Talvez tenha que construir uma estação de tratamento entre a lagoa e esses bairros aí que acabam jogando água na Lagoa da Pampulha. A solução passa por aí, a solução existe, né? Mas é isso, as casas, tem muitas casas lá que não tem tratamento do esgoto e jogam os fluidos lá na água que cai na lagoa. Vários bairros pobres aí, tanto em Belo Horizonte como Contagem, e outros, e não há tratamento, né? Ou seja, não há um esgotamento sanitário correto, não há tratamento, e é isso, não tem jeito. Aí fica a lagoa um grande receptáculo ali de esgoto. Não tem jeito. Enquanto não se fizer essas obras de forma definitiva, e aí tem que chamar a responsabilidade esses agentes mesmo, Prefeitura de BH, Prefeitura de Contagem, Governo de Minas, através da Copasa, a Arsai, que é a agência. Esses são os órgãos que têm que resolver esse problema. Agora, solução tem, né? Solução tem. Você vê mundo afora aí, vários outros rios, lagoas e lagos que tinham esse tipo de problema e resolveram, né? E em Belo Horizonte a gente não consegue, é um grande esgotão ali, a Lagoa da Pampulha, né? Aquele cheiro terrível, às vezes, que tem algumas épocas do ano ali, mais perto do aeroporto ali, né? Tem um trecho ali, é bem fedorento, né? Mas é isso, pensar que tem um cartão postal de Belo Horizonte que é tratado desta forma, né? Vamos ver, um novo prazo, né? Eu acho que eu era criancinha, né? Quando tinha 4 anos, mais 4 anos, mais 4 anos, e aqui já tá a gente aqui de barba branca ouvindo essa conversa furada, né? O Lacerda falou que ia nadar na Lagoa da Pampulha, outros já falaram que ia beber água, botar barco lá, enfim. Cada prefeito que vem com uma promessa, e o assunto ficou tão desgastado que a gente nem vê mais, né? Nem é uma pauta, vamos dizer, dos pré-candidatos até então a Lagoa da Pampulha mais, né? É um assunto que ficou tão assim, ninguém acredita mais que nem é pauta dos pré-candidatos. Agora, Lucas, Luciano e ouvinte, queria falar do assunto de hoje, que eu acho um assunto sério, muito sério, que diz muito sobre o Brasil, sobre essa caravana em direção às trevas, que a gente vem, né, infelizmente participando dela, não só a nível nacional, a gente pode falar a nível mundial, né, um fortalecimento do conservadorismo, de uma extrema-direita reacionária e burra. E ontem a Câmara dos Deputados aprovou medidas aí que dificultam e muito a realização do aborto, chamado aborto legal. Esse é um tema sério, é um tema muito grave e através de uma votação simbólica eles aceleraram lá o rito, né, de alguns projetos e conseguiram aprovar urgência para votação de um desses projetos que criminaliza a prática do aborto em qualquer situação a partir de 22 semanas. Que hoje esse prazo foi estabelecido para alguns casos, né, de, por exemplo, quando a mulher é vítima de violência sexual, de estupro, né, esse aborto pode ser realizado sem determinação do prazo de quando ele pode ser realizado. Quando chamado feto anencéfalo, né, com problemas na formação do cérebro e tal, e ainda o caso quando a mãe corre risco, né, a mãe lá, a pessoa grávida, corre risco durante o processo gestacional, risco de vida. Ela pode morrer durante o processo gestacional ou até quando for realizar o parto. Então, nesses casos, a legislação brasileira permite o aborto. Agora, essa onda conservadora, né, essas pessoas que estão lá no Congresso, né, homens e mulheres, boa parte deles aprovou essa dificultação. Aprovou o rito de urgência para ser votado, tá? Ainda vai ter que ser votado no plenário. Mas pelo andar da carruagem, pelo perfil do nosso Congresso, a gente já sabe qual vai ser o resultado disso, né? A dificultação dessa realização desse aborto legal. Ou seja, se ele for realizado em qualquer uma dessas circunstâncias que eu citei, após 22 semanas, por esse projeto,
vai ser considerado crime equiparado, né? Preparem bem aí, segurem na cadeira, equiparado ao crime de homicídio. Ou seja, a vítima de estupro, se ela realizar um aborto legal, mas nessas circunstâncias, ela pode ter uma pena maior que o autor do estupro, né? E aí casa muito com a primeira matéria que vocês rodaram hoje aqui no jornal, que a gente rodou hoje aqui no jornal, desse aumento da violência contra crianças, em que muitos casos acontecem dentro de casa. Então é um caso simples para exemplificar o que está acontecendo. Uma criança de 12 anos estuprada pelo pai, pelo tio, que engravida, né? Você imagina, até ela elaborar mais ou menos o que aconteceu, até ela contar para alguém que foi estuprada, até ela relatar ou descobrir que ela está grávida, já se passou esse prazo de 22 semanas. Ela não vai poder realizar o aborto. E se realizar, vai ser considerado uma homicida. Olha que situação que nós estamos, a situação que o Brasil tem entrando nesse buraco. Eu digo porque em outras partes do mundo isso também vem acontecendo. Mas olha o buraco que a gente vem se metendo no Brasil. E agora é uma situação tão absurda que aí eu tenho certeza, se a mulher, a filha, a mãe, a tia, a sobrinha de um desses parlamentares, homens e mulheres que votaram a favor desse projeto, se elas forem vítimas de estupro, eles vão procurar uma clínica particular, sigilosa, e vão fazer de forma ilegal esse aborto, né? Ilegal dentro da visão deles, né? Esteja com 22 semanas, esteja com 30 semanas, em qualquer momento, essas pessoas, eu tenho certeza, se um familiar for vítima de estupro, vão recorrer a uma clínica particular e vão autorizar esse procedimento. Então é uma hipocrisia, é um conservadorismo, volto a falar, burro, irracional e violento, né? Porque impõe, aí, por exemplo, uma vítima de estupro, uma situação dessa, uma mulher que corre risco durante a gestação, um risco de vida, impõe uma situação dessa. E o que está acontecendo na prática? Que já há poucos locais no Brasil que realizam esse aborto legal. Com essa medida, tende a dificultar ainda mais, né? Porque os médicos e enfermeiros e as pessoas que participam desse procedimento começam a ficar realmente acuados, né? Com medo de serem punidos, com medo de serem criminalizados, caso realizem o aborto nessas circunstâncias, hein, gente? Nós estamos sendo bem específicos. Tem alguns países que a legislação é muito mais aberta. Mas nesse caso aqui do Brasil, que eu acho que são casos muito claros, né? De violência sexual, né? Estupro, né? Risco de vida da mãe durante a gestação e a má formação ali do feto, né? Nesses casos a legislação brasileira autoriza. Agora, esse bando aí de deputados e deputadas que aprovou a urgência dessa votação em plenário, é lógico que a bancada evangélica está por trás disso e outros grupos conservadores, estão aí querendo dificultar a realização desse aborto legal. E nós estamos falando desse aborto, eles estão querendo dificultar isso, criminalizar, né? E volto a falar, grande parte desses estupros hoje que geram gravidez ocorrem com menores, ocorrem com crianças de 10, 12, 14 anos. A gente dá esse tipo de matéria todos os dias aqui na Band, todos os dias. Uma menor que foi vítima de estupro pelo pai, pelo tio, pelo vizinho, pelo irmão. E às vezes isso ocorre dela engravidar. E aí, como é que fica a situação dessa criança? Ela vai ser obrigada a conviver com a violência, né, do ato, violência psicológica, ainda ter um filho, e ainda se fizer o aborto vai ser criminalizada, equiparando o crime dela ao de homicídio, o ato dela a um crime de homicídio. Eu acho que ainda dá tempo de a gente reverter essa barbárie, né? Com certeza, chegar no STF e tal, mas enfim, dá tempo de reverter ainda no plenário. O que foi aprovado foi a urgência para votação. Então, acho que é hora da gente começar a pensar, né, nessas coisas, não ficar com esse senso comum, agarrado à Bíblia e falando um tanto de besteira aí que nem pensa na hora de falar. Então, é hora da gente pensar, né, discutir, claro, é um assunto sério, é um assunto grave, eu entendo posições contrárias, mas a gente também não pode criminalizar, não pode punir pessoas nessas circunstâncias que prevê hoje a legislação brasileira. É uma discussão boa, mas tem que ser feita com responsabilidade e não baseada em achismos religiosos ou comportamentais. Então, acho que esse é um tema fundamental para a gente discutir aqui. É isso, Lucas, Luciana.